Sejam bem-vindos ao Bruno Custódio Podcast. Esse é o episódio de número 1, episódio de estreia para esse projeto que tem como objetivo trazer informações relevantes sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humanos. Aqui nós vamos trazer líderes de todos os setores da sociedade para falar sobre esse contraste, a importância do desenvolvimento pessoal e o que a ausência do desenvolvimento pessoal também atrapalha no dia a dia. Bom, eu sou o Bruno Custódio, idealizador desse projeto, e conto também com a ajuda de alguns parceiros que eu vou estar citando aqui, já pedi para o pessoal colocar na tela aqui para nós. A Top Tênis, que é aqui de Jundiaí, que é o primeiro parceiro desse projeto de podcast. A Top Tênis, que tem ali a gestão do Marcelo, que é o mestre que a gente fala já há anos ali comigo no treino do tênis, e não só isso, acabou virando um parceiro da vida. Então a Top Tênis é o primeiro parceiro direto aqui do nosso podcast. E também o Instituto Vice, que eu quero falar um pouquinho para vocês sobre ele. Vou colocar aqui na tela. O Instituto Vice é o meu instituto de desenvolvimento pessoal. Dali vai sair todos os conteúdos sobre desenvolvimento humano, treinamentos, não só para as questões pessoais, mas também para as questões de gestão de vendas, gestões financeiras. Tudo que estiver ligado a treinamento e desenvolvimento é do Instituto Vice que vai surgir. Livros, a edições de livros, a escrita e por aí vai. Então, o Instituto Vice é o Instituto de Desenvolvimento Humano, Instituto de Desenvolvimento Continuado, e é um novo projeto, é algo que está começando, mas que já vem com um propósito, que já traz uma bagagem, e o Instituto Vice é, com certeza, o parceiro direto de tudo aquilo que nós vamos construir aqui. Galera, é o seguinte, para esse primeiro episódio, eu tenho a honra e, assim, o privilégio mesmo, porque a pessoa que está aqui na minha frente, bastante conhecida no Brasil por diversos motivos, mas principalmente pelo seu trabalho, pela sua dedicação nas relações sociais, nos projetos sociais, nas questões de vulnerabilidade de fato da sociedade, e que já rodou aí muitos podcasts, e que hoje eu tenho o privilégio, é Deus mesmo que está nesse negócio aqui, porque há anos atrás, quando assisti acho que o primeiro vídeo dessa pessoa que está aqui, eu não imaginava que hoje a gente ia estar sentado aqui trocando uma ideia. Então, de fato, Deus faz coisas que a gente não entende, mas Ele faz, né? Então, eu quero já dar boas-vindas ao pastor Anderson Silva. Obrigado, macho, por estar aqui com a gente, compartilhando desse momento. Eu sei da sua agenda, da sua correria, e ter atendido aí esse convite. Sair lá de Brasília e pousar aqui em São Paulo, não só para estar aqui hoje, claro, temos outras agendas, mas eu sei que não é para qualquer um que você abre essa agenda. Então, eu agradeço de coração, de verdade. Deus é bom, meu irmão. Você é um amigo, irmão. É uma alegria, uma honra estar aqui. E que o bate-papo seja edificante aí para quem nos ouvir. Tamo junto. Top, é isso aí. Cara, como eu disse, o propósito aqui do podcast é a gente poder falar da importância do desenvolvimento pessoal Sim. e como que a ausência dele também pode ser significativa nos nossos resultados, enquanto isso interfere na nossa vida. E você, como é um cara que está no meio social e que conversa com as pessoas, mas principalmente que trabalha de fato nas questões de vulnerabilidade, a gente sabe que ali, questão de desenvolvimento pessoal, ela passa longe, né? Eu falo assim, a gente não aprende desenvolvimento pessoal na escola. E dentro de casa também a gente não aprende isso. Nas famílias mais estruturadas que a gente pode imaginar, esse é um tema pouco explorado e faz muita diferença. Então hoje eu estou com 37 anos e recentemente eu estava fazendo uma reflexão. Tem um CEO, o CEO do festival do Rock in Rio, tem uma empresa por trás, esse dia eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele fala que você vai ligando os pontos, você olha para trás e vai ligando os pontos da sua vida, e aí você entende o porquê de algumas coisas e a construção. Então, eu vou ligando alguns pontos da minha jornada, eu falo, cara, eu tô com 37 anos, e a ausência dessa ideia de me desenvolver minhas emoções, meu comportamento, eliminar padrões, como que isso me atrapalhou, cara? E atrasou muito o resultado na minha vida. E eu me considero uma pessoa que tem alguns resultados, olhando para a sociedade média, assim, tem alguns resultados de trabalho, desde os meus 18 anos desenrolado, no mercado financeiro, trabalhando de fato mesmo.
Mas olhando até para minha carreira e hoje como pai, marido, cara, a ausência desse tema dentro da minha casa e em outras áreas da minha vida afetou demais os meus resultados. E você que anda e está aí no meio do povo, como que você enxerga isso, cara? Esse tema relacionado à vida das pessoas em sociedade. Para a gente ficar na mesma página, eu devolvo uma pergunta. Defina desenvolvimento pessoal. Tá. Cara, eu entendo como uma educação continuada, o desenvolvimento pessoal. Então, desde as coisas básicas das relações humanas, você consegue treinar o comportamento. Então, na relação do aluno com o professor, se existisse ali uma metodologia clara para que ficasse óbvio dentro de uma sala de aula, por exemplo, como que o comportamento do aluno, e se você fala isso de uma criança, ela entende como que o comportamento dela interfere no desenvolvimento daquela aula, por exemplo, acho que fluiria muito melhor, porque não existe uma relação de troca, é uma relação de guerra, né? Essas relações sociais. Sim. Então eu entendo como uma educação continuada desde esse ponto básico das relações humanas E da educação formal. da educação formal, né? E aí até na educação formal você ir destrinchando. Então você estudar neurociência, cara, como que o nosso cérebro ele interfere diretamente nas nossas relações, no nosso desenvolvimento. Então eu vejo basicamente por aí. Tá. Cara, como a gente fluir nesse bate-papo sem ferir, né? Pessoas. Porque as pessoas, baseado na incapacidade mesmo, que toca nessa questão de desenvolvimento pessoal, se ofende com muita facilidade. O problema ele é muito fundamental, né? Falando de Brasil. O problema ele é educacional de fato, ele é pedagógico desde base. O governo, nas últimas décadas, estabeleceu o slogan de pátria educadora, mas é fato hoje também o que a gente chama de analfabetismo funcional. As pessoas foram formadas, mas as pessoas não aprenderam. Então, o que é um analfabeto funcional? Você consegue ler algo, mas mais de 70% não consegue interpretar. Se eu não interpreto um texto, eu não interpreto a realidade da maneira adequada, eu não interpreto a minha vida. Aí entra o que o filósofo disse, né? A religião como ópio do povo, que ofende os religiosos. Mas nessa conversa aqui faz total sentido essa fala, porque a ignorância pessoal, ela ganha muito reforço com a alienação religiosa. E a gente entra num desastre monstruoso. Acho que a gente está em 2026, né? 2023, 2024, as pesquisas apontaram que mais de 70% da sociedade brasileira sequer comprou ou leu um livro. Então nós temos aí 70%, mais de 70% da sociedade brasileira sem treinar os seus processos cognitivos, tá? Que é o benefício que a leitura traz, né? Alguém perguntou esses dias para mim, cara, como que você adquiriu capacidade de interpretar as coisas, interpretar a Bíblia, interpretar... qual livro você recomenda? Todos. Uhum. Porque é a leitura, não é o que você vai ler. Sim. A leitura que vai colocar você num processo de desenvolvimento, né? É o treino da mente através da leitura, né? Então, assim, a minha tristeza é qualquer reflexão que a gente for fazer, a gente vai chegar na base. Aí o brasileiro vai ter como uma arrogância o desenvolvimento, a convicção, a postura, a imponência, o pioneirismo, o empreendedorismo. Olha que cara arrogante, olha que cara arrogante. E não é. É um cara que não desistiu de se desenvolver em todas as áreas da vida. E a gente nunca para de aprender, né? Quem parou de aprender, parou de crescer. Então, quem continua crescendo tem plena convicção. Eu estava pensando esses dias, né? Alguns problemas que eu enfrento. Aí uma pessoa perguntou para mim, pô, você tá sempre certo? Não, óbvio que não. Mas eu vou na tese que um grande homem de Deus disse. Um homem com a Bíblia na mão pode dizer que 10.000 pessoas estão erradas. Trazendo para cá, uma pessoa que não parou de se desenvolver pode dizer, sem ser arrogância, que a maioria das pessoas estão erradas, estão equivocadas. Por quê? Cara, você não está fazendo um recorte adequado da realidade. Vou te dar um exemplo básico dos programas sociais que o Brasil
estabelece Bolsa Família. Na lógica do nosso bate-papo aqui, era para os programas governamentais mapear as pessoas em extrema situação de vulnerabilidade, deixá-las estacionadas ali uns 2, 3 anos, desenvolver um programa de desenvolvimento pessoal e de empreendedorismo e tirar essa pessoa do auxílio. Mas, por exemplo, Bolsa Família, tem pessoas no Brasil há mais de 20 anos nesse programa. Então, por exemplo, estacionou a capacidade de desenvolvimento pessoal, travou a cognição dessa pessoa e colocou ela em berço esplêndido. Ela não quer, porque sou nordestino. Lá no Nordeste, quantas pessoas pararam de trabalhar por causa do auxílio? Hoje, na Bahia, por exemplo, não sei se você sabe desse dado, existem mais pessoas no Bolsa Família do que registradas em CLT. Bahia é um país, cara. Bahia é um país, então imagina a proporção disso. Então não tem como a gente refletir sobre isso sem tocar essas fragilidades e as pessoas se ofenderem. Sim. Até porque você desenvolver esse tipo de assunto, baseado em tudo isso que você falou, cara, é quase que impossível em alguns lugares. Você falar sobre a educação, a importância, porque aquilo que você disse, e não vai muito longe, eu conversando com um rapaz aqui, eu lancei o primeiro livro, né? E um livro que fala um pouco da minha jornada e de algumas coisas que me aconteceram e o que isso desencadeou e melhorou na minha vida. Um amigo conhecido da relação ali de igreja e tal, comprou o livro, e com 36 anos. Aí ele leu o livro, todo o livro é rápido de ler, fácil. Então, em 2, 3 dias, ele já tinha lido o livro. Falou pra mim, cara, foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Com 36 anos, cara. Caramba. Então, você vê, na jornada dele e por uma série de motivos, isso não foi desenvolvido. E foi tão legal, porque conversando com ele tem alguns sonhos, ele quer ser piloto, e ele fez todo o curso, mas tinha parado ali numa fase final para que ele pudesse realmente realizar esse sonho de ser piloto. Aqui em Jundiaí tem escola ali de aviação e tem o aeroporto, que é bem forte isso aqui. E ali lendo o livro, e depois eu conversando um pouco com ele, essa leitura que aconteceu naquele momento destravou e ele começou a ir para cima do negócio. Então, cara, com 36 anos, ele falou, onde eu estava até agora? Caramba. Poxa, hein? Por causa de uma coisa boba, cara. Você tá ali com a pessoa e, de uma certa forma, aquilo que a gente está carregando e quer fazer é justamente para isso, para introduzir pessoas, para tirar dessa trava cognitiva que você falou. E o país realmente, essa é uma realidade de uma trava cognitiva. As pessoas são travadas. Você quer ver o exemplo? De ontem para hoje. Eu fui candidato em 2022, fui bem votado, mas eu fui eleito. Sou pré-candidato agora para 2026. Graças a Deus, assim, 90% do feedback foi positivo. As pessoas, política precisa de homens como você, considero você um cara íntegro, parabéns, só errou o partido, coisas assim. Sim. E 10% de ataque hater. Mas eu tenho uma teoria, baseada em desenvolvimento pessoal. Qual é? Primeiro ponto é, ninguém que está fazendo mais que você ou semelhante a você está te criticando. Não sobra tempo. Sim. Segundo ponto, não se entristeça. Vá e visite a rede social de quem te critica. Uhum. Primeiro ponto, vai ofender, tá? Uhum. Mas tem que ser dito. A pessoa é feia, e às vezes não é feia de estética física, é mal cuidada. Sim. Às vezes tem um grande potencial estético, se cuidasse. Sim. A pessoa é feia, a pessoa não produz, não tem uma postagem. Se tiver, no máximo, não passa de 20. E a pessoa segue muito mais pessoas do que é seguida. Sim. Um exemplo, 10 pessoas a seguem e elas seguem 4.000. Ou seja, há um desconforto por causa do estacionamento existencial. Quando a pessoa vê alguém escalando o sucesso, aquilo denuncia o seu estacionamento existencial. Sim. Aí você se ofende. Como você não tem autocrítica, porque não se desenvolve nem lê, Uhum. a violência é o que te sobra. Então, como você não vai cometer uma violência física, porque você vai ser preso, você comete uma violência verbal. Olha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha como o Bruno é vendido, olha como o Anderson é vendido. Aí eu sempre reajo para a pessoa colocar o cérebro para funcionar.
Na verdade, quando ela diz que você é vendido, ali existe um elogio embutido. Eu sempre pergunto às pessoas, tente você se vender. Você vale quanto se você se vendesse? Qual o seu valor? Qual o seu valor? Ninguém te compra. Então, quando você diz que eu sou vendido, não acha que eu vou me ofender, muito obrigado. Sim. Você está dizendo que eu tenho valor. Se alguém quer me comprar, Você acessou um lugar onde alguém te comprou. acabou. É. Eu desenvolvi algum tipo de autoridade. Sim. E a crítica dela é por aquilo que ela não conseguiu chegar. Então, para mim, isso é fato. Você vai ali, a pessoa é feia, ou é tão feia que não colocou a foto no perfil, coloca uma foto de paisagem. O céu, uma árvore, um animal, tal. A pessoa não produz, não tem o que falar, não tem o que apresentar, porque se não se desenvolver, o que a autoridade tem para desenvolver os outros? E segue mais do que é seguida. Ou seja, a pessoa vive mais de fofoca, vive mais de ser espectadora da vida do outro como coadjuvante e nunca protagoniza. Ela não estabeleceu para ela, então ela busca no outro, né? Que é um problema fundamental do brasileiro. Eu citei isso uma vez, que um senhor estava, acho que na Alemanha, com algumas pessoas que coordenam o Prêmio Nobel da Paz. E ele sentiu de perguntar por que um brasileiro nunca ganhou. Por exemplo, Oswaldo Aranha foi um gênio brasileiro que foi indicado e quase ganha. Aí falou que à noite foram tomar um uísque, o clima ficou mais ameno, aí ele teve a ousadia de perguntar por que um brasileiro nunca ganhou o Nobel da Paz? Aí os velhinhos responderam que toda vez que um brasileiro é indicado, os próprios brasileiros vêm, atacam, difamam, desconstroem a imagem da pessoa que foi indicada. Sim. E o que é isso? O brasileiro, na sua incapacidade cognitiva, ele tem um rancor de que você pode até ter sucesso, mas eu não permito que o seu sucesso confronte o meu fracasso. Então você não pode ser maior que eu. As pessoas não conseguem ter processo ali de cognitivo, de compreensão do que é o sucesso do outro. Então, por isso que não tem essa aceitação. O brasileiro destrói seus próprios ídolos. Isso daí é Meu sucesso não precisa ser o teu fracasso. Que lógica é essa? Que o sucesso do outro sempre tem alguma coisa errada, alguma coisa sombria. Não, o meu sucesso nada tem a ver com o teu fracasso. O meu sucesso não impede o teu sucesso. Claro. Até porque você não está pensando nisso, né? Aquilo que você está construindo não tem nada a ver em você pensar em quem no e o outro. E quem é você? Do tipo assim, uai, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, eu tenho mais o que fazer, cara. E, cara, é desgastante isso. Eu converso com uma pessoa que hoje, profissionalmente, é uma mentora para mim, que me ajudou primeiro no processo terapêutico, de quando eu precisei. Então, resgatou ali em mim, me fez entender algumas coisas, me fez entender justamente isso, que em algum momento da minha vida eu parei de me desenvolver e isso gerou um caos. Porque aí você começa a se envolver com coisas superficiais da vida e é ali que mora a desgraça, que é quando você vai abrindo mão de princípios, porque a falta do desenvolvimento faz inclusive o cara escolher caminhos totalmente desestruturados para a vida dele. Isso traz um caos. E agora, hoje, esses dias conversando com ela, a gente se empenha em tentar trazer essa ideia para mostrar para as pessoas. E aí, como você falou, as pessoas às vezes nos vê como arrogante, ou fala, pô, agora ele se meteu a querer ser influencer e querer dizer o que as pessoas têm que fazer. E Coach. é o coach, né? Que é uma besteira danada as pessoas criticar o coach, né? Que justamente por isso, por não compreender. O coach, ele é o quê? treinador, cara. E a essência do coach é justamente pegar uma galera que não entregava um resultado lá, veio do esporte, e o cara criou uma metodologia que o time dele passou a ser imbatível. Então, Sim. é bom pra caramba isso aí. Mas, e aí as pessoas criticam quando você se posiciona e fala, cara, faz isso, cara, faz o básico. E a gente quer conversar com essa galera que não faz o básico, né? Mas é cansativo, cara. Às vezes é cansativo. Até eu não tenho problemas nas relações sociais, mas tem determinado dia que chega um momento que eu falo, cara, por hoje chega. Deu, velho. Porque é desgastante você querer mostrar para as pessoas, cara, esse é um caminho para você sair desse estado que você tá, né? E eu quero entrar num ponto aqui para você é autista, né, pastor? Grau 1 de suporte, é isso? Nível. Nível 1 de suporte. Desculpa a minha ignorância no tema.
Mas, cara, como é pra você lidar com essa ignorância das pessoas? O Anderson Silva, o CPF, porque nos projetos você tem a missão. Então você vai, como um trator, você passa por cima dessa dificuldade e isso a gente vê nos resultados daquilo que você fez ao longo de todos esses anos, né? Mas pessoalmente falando, tendo esse panorama e esse contexto, você leu centenas, não sei se milhares de livros já na sua trajetória e que te ajuda na sua estruturação hoje como pessoa e nos seus trabalhos, seus negócios também. Mas pessoalmente para o Anderson, você sente também, por ser autista de nível 1, você tem esse cansaço social que pouquinho que eu te conheço, e eu sou um cara que eu me considero assim, muito resiliente nas relações, e é esse o meu diferencial hoje, até nos negócios sempre foi, é de saber lidar com as pessoas de acordo com a situação de cada um. Eu não forço nada. Eu respeito, mas ele não importa, cara, ele é o jeito dele, então eu preciso respeitar. Mas como é pra você, além de tudo isso aí, lidar com isso, o Anderson como pessoa, cara, você sente também essa dificuldade nas relações, em tratar com as pessoas que têm essa ausência? Não, porque a ignorância pura não é um problema para mim. Uhum. Para mim, o problema que me machuca e me indigna é a ignorância intencional. Até porque nós não somos quem deveríamos ser, então eu não posso ser arrogante mediante a ignorância do outro. Não posso me julgar superior, sei e o outro não sabe. Vamos falar de preconceito. As pessoas sempre perguntam, ontem postei, né, que eu sofri preconceito na loja de brinquedo, fui comprar um brinquedo com o amigo do meu filho, sofri ali discriminação. Mas é raro eu perceber, talvez eu percebi porque estava com meu filho, aí me tocou. A discriminação foi por qual sentido? Tava Não vi de a postagem. bermuda e chinelo, tatuado, O estereótipo. uma loja granfina. Tá. Aí a mulher preferiu atender a madame, que levou um chaveiro, e a gente comprou um bom valor. Tá. E o caixa perguntou, e aí, quem te atendeu? Não, ninguém. A mulher apareceu igual um fantasma e sumiu. Eu me atendi. Mas por que eu não me atento a isso? Porque eu não sou vítima de nada, né? Tá. Aí quando a ignorância do outro, seja preconceito, seja ignorância intelectual, incapacidade de compreender a realidade como deveria, não me ofende. Tá. O que me ofende? Você tem idade e ferramentas para não ser ignorante. Uhum. E a pessoa insiste. Sim. Ela Então, é por exemplo, intencional na ignorância dela. a ignorância religiosa, Uhum. para mim, ela é imperdoável. E o próprio Jesus Cristo não tinha paciência. Tá. Ele tinha paciência com a ignorância popular. Sim. Aquele que não é da fé tem uma ignorância. Uhum. E ele conectava. Por isso que eu falo, Jesus gostava mais de comer do que de pregar. Ele gostava de conectar com as pessoas. Agora, toda a impaciência dele e a ira dele, o nervosismo dele era com o quê? Religiosos, religião. Porque, em outras palavras, você diz que tem ferramentas para não ser estúpido. Uhum. Mas ainda assim. E você perpetua a sua estupidez. Então, eu como autista não tenho nenhum problema. Pelo contrário, eu tenho prazer em ensinar. Uhum. Eu já fiquei de maneira ininterrupta, com poucas pausas, 12 horas direto ensinando num sábado. Tenho prazer nisso. E falando de nós como professores nesse quesito, a gente também não pode nutrir um ego ali de que o hater sempre vai ter, o crítico sempre vai ter. Mas, pô, se tem 6 pessoas que querem te ouvir, por que você está dando bola para 2 críticos? Tá. Então parece também que nós temos um grande problema que ainda é vaidade, ainda é ego. Por que a crítica está te ofendendo mais do que a alegria do elogio? Então, tipo assim, nesse cenário todo, tem gente querendo aprender. Então por que eu estou focando em quem me odeia? Por que eu estou focando em quem me critica se tem gente querendo ouvir? Sim. Se tem gente querendo aprender? Entende? Então, eu o autismo não me limita nem no ensino, não me gera impaciência porque ainda não sabe. E hoje, com a minha inteligência relacional e emocional, cara, só fale com quem tá te ouvindo. Tá. Por que você tá falando com a parede? O cara não quer te ouvir. Sim. O cara não quer te ouvir. O cara não tá te ouvindo e não quer te ouvir.
que você está perdendo tempo com isso? Seria uma ignorância nossa querer trazer esse cara que não quer te ouvir, insistir e falar que não, cara, eu quero que você senta aqui para me ouvir. Entendi o que você tá dizendo. E Deixa esse cara ser humilhado pelo próprio Tá. resultado dele. Tipo, prossegue. Quando ele vê que você não parou, quando ele vê que você ajudou outras pessoas a se desenvolverem, ele vai ficar com vergonha. Tá. Talvez ele mesmo queira vir. sim, Entendeu? sim. Naturalmente, de forma orgânica, isso pode acontecer, né? Quando você não para, você continua focado naquilo que de fato é o que faz sentido, né? É isso. Porque daí não vai fazer sentido nenhum. Eu procuro estar sempre aberto a todas as reflexões possíveis, para não ser um cara engessado, né? E até quando eu falo do meu cansaço, que eu entendi, e aí a minha terapeuta, Flávia, ela pegou bastante no meu pé e falou: "Ah, isso é padrão, cara, é crença". E aí a gente foi lá atrás, eu entendi, cara, eu tinha problema de relacionamento com meu pai, sempre tive, então, e aí essa tendência me levava ao isolamento, e por desejar sempre mais o isolamento, as relações pessoais para mim, elas tinham um período ali de validade durante o dia. Então chegava um momento que eu não queria, eu desejava o meu isolamento. Era um vício meu de querer estar sempre no isolamento. E eu trouxe isso, acabei trazendo isso para minha vida adulta, e hoje eu tenho que trabalhar. Mas por entender que isso pode ser para mim prejudicial em algum momento, então eu vou sempre buscando ferramentas para quando eu perceber, eu ativo ali o modo de não, eu preciso romper com essa barreira. Mas também para não cair na ignorância, que nem você estava falando, dessa arrogância de achar que sou superior. Aquele que talvez não vai conseguir acompanhar o raciocínio. E aí eu tenho que encontrar uma maneira de me comunicar com aquela pessoa de uma forma que ela entenda para poder servi-la da melhor maneira. E esse contraponto do que você falou, o cara que é intencional, não faz sentido debater com ele. É. Não faz sentido gastar energia com esse cara. Cara, mas como a gente estava falando, é uma questão nacional. Nosso país tem uma deficiência grande nisso, né? E principalmente quando a gente olha, até falando um pouco da política, nos investimentos, há uma intenção também em perpetuar algo, porque isso acaba beneficiando algumas questões aí de outros interesses. E aí cabe a nós aqui no dia a dia tentar fazer a diferença. Tentar levar algo de qualidade, tentar levar alguma coisa para ser uma luz, É, né? porque assim, o ponto é esse. Nós não reclamamos que os pilantras estão ensinando e lucrando. Uhum. Um amigo meu do mercado financeiro falou isso. Pô, vi você num evento ali e tal cara é pilantra. Aí a esposa dele mesmo, e por que você não vai ensinar? Tá? A esposa, eu nem precisei me desgastar. Falei, pois é, cara, só tem o pilantra porque você que é um homem bom não está ensinando. E o povo quer aprender. Você tocou aí em política. Eu já fui muito radical à direita, né, como conservador e por aí vai. E o, o, a continuação do desenvolvimento, ou numa linguagem de fé, a santificação, vai fazendo você mudar de opinião assim. Você tem que mudar de opinião. Você não pode mudar de princípio. Sim. Princípio é imutável. Opinião. O próprio Se você tiver, tudo a mudar, se você tiver a mesma opinião que tinha 20 anos atrás, você está estacionado. Exatamente. Ok? Então, o que eu entendi? O mundo está polarizado. No caso do Brasil, Lula, Bolsonaro, está polarizado. Ao mesmo tempo que quem está polarizado não gostaria de estar. Sim. A maioria das pessoas não querem estar Eu polarizadas. percebo também. Sim. Mas não há líderes equacionando, não há líderes educadores, não há líderes guiando intelectualmente, emocionalmente a sociedade. Total. Então eu recuei e vim para uma coluna do meio de mais sensatez, de mais prudência, de ser mais pedagógico e tal. Aí coloquei minha pré-campanha, dizendo, não, vocês esculhambaram, não, 90%. Ou seja, quem está me ouvindo aprendeu a sintetizar. Tá. Tipo assim, ó, o Anderson não mudou de princípios. Pouco importa em que partido ele está, com que aliado político ele está, eu creio nele e creio no que ele está ensinando. Eu também sintetizei. E ele sintetizou, ele evoluiu, eu evoluí também. Uhum. Então, do tipo assim, as pessoas querem. Então, eu não posso focar no que dá errado, eu não posso focar no malandro, eu não preciso focar nos extremismos. Eu tenho que focar na educação. As pessoas querem se desenvolver. E eu tenho que parar de reclamar, igual, por exemplo, falando de política, mas se aplica a qualquer coisa. As pessoas não reclamam que
política e ideologia estão trazendo consequências desastrosas para o país. Muitos cristãos falam, olha a ideologia, olha a política, olha o que está de errado, ao mesmo tempo que essas pessoas acreditam que um cristão não deveria se envolver com política. Tá. Olha que loucura. Ao mesmo tempo que você amaldiçoa o dinheiro, você critica Que o cristão seja rico. Não, que além disso, que o cristão tem um educador financeiro, Tá. um educador comportamental, um educador emocional. Então, tipo assim, você reclama de um problema, ao mesmo tempo que você reclama que um cristão não deveria ser o educador daquela área. Você reclama da economia. Então não pode mudar aquela realidade. Você reclama da ideologia, você reclama da política, você reclama da religião, mas quando alguém diz, eu tenho capacidade para guiar vocês, para ser o mentor de vocês, para ser educador de vocês na área, não pode. Tipo, como que o problema vai ser resolvido? A gente quer o problema, né? Parece. Tipo assim, A gente gosta do problema. e perpetuar reclamar, Sim. reclamar. Cara, esse ponto. E faz todo sentido você ficar reclamando sempre de um tema, desde as questões pessoais até nesse nível que a gente tá falando, vira um vício. Vira um vício reclamar. Quem reclama fica chato, quem reclama só encontra problema aonde pode ser uma solução, que você falou, as pessoas não querem. Mas, pastor, eu quero entrar num ponto aqui que é legal. Que eu não vi ninguém falando, acho que, sobre isso contigo. O Anderson não mudou os princípios, né? E, de fato, eu percebo que não. E uma das coisas que me fez continuar ouvindo você, porque eu te ouço, né? Mesmo no momento em que talvez as coisas saíram daquilo que a gente entendia que era um padrão, né? Uhum. E aí houve um momento ali mais de turbulências e tal, mas o que continuar ouvindo você, porque eu percebi isso, né? E quando eu converso com algumas pessoas, até alguns pastores, que às vezes falam, pô, o Anderson é polêmico. Eu falo, cara, você não entendeu o coração dele ainda. E eu vi um baita exemplo de desenvolvimento humano quando você, ao perceber que a rota não era. Você tinha os motivos certos para agir da forma que você agiu muitas vezes, mas ao perceber que a rota estava te levando para um lugar que talvez não era o lugar que você desejava lá atrás, você recuou, né? Deu para perceber na sua narrativa e você expôs muitas vezes que você se equivocou em algumas coisas e é totalmente normal. Quem mais fala, quem mais trabalha, quem mais se expõe, tem mais chance de se equivocar do que quem não tá fazendo nada. Isso é um ponto para mim. Mas trazendo o desenvolvimento humano e ver essa sua recuada, eu vi assim com muito valor o que você fez. E para mim só fortaleceu ainda a questão da admiração, não a admiração superficial da questão, mas de admirar e falar, cara, é um homem de Deus, é um homem íntegro e é honesto. Ele não tá aqui jogando conversa fora e teoria na rede social só para gerar visualização, etc. Mas fala pra gente desse recuo do Anderson, com todo o seu conhecimento, com toda essa sua capacidade da política, das ações, dos projetos sociais e tal, mas ter que recuar. Como mentalmente, como que é doloroso e essa tomada de decisão para você, cara? Como que foi? Cara, eu não vejo nem como recuo. Eu vejo como a naturalidade da rota. Parar para lavar o carro, parar para abastecer. E não é uma questão que nem diz respeito a mim, mas é uma questão que diz respeito ao outro. Como que as suas ações estão sendo compreendidas dentro da questão que a gente está tratando, que é do ensino, da pedagogia. E o que eu percebi é que muitos dos que me ouviram, e até muitos dos que andavam comigo, estavam interpretando na primeira camada, né? O professor Olavo gostava muito de falar das camadas da personalidade. Deixa eu só dar um ponto aqui. Quando eu falo recuo, existe um recuo estratégico. Uhum. Então não é no sentido pejorativo Não, eu de entendi. recuo. Não, eu entendi. Mas claramente você parou para refletir.
Não, entendi Não é? perfeitamente. Eu entendi perfeitamente. E quando eu faço a análise, se eu quero ensinar, eu tenho que perguntar por que meu ensino ainda está sendo interpretado nas primeiras camadas, que vem da incapacidade cognitiva mesmo das pessoas. Sim. Então, o que a gente vai chamar de recuo ou de recuo estratégico, na verdade é só o recalibrar. Porque, por exemplo, os pastores, né? O Anderson é polêmico, mas eles intencionalmente, alguns e outros não se aprofundam nas camadas, do tipo assim, ó, aí já me ira, tá? Porque a ovelha, eu até compreendo se ela me interpretar de maneira polêmica, porque nunca viu Sim. um pastor falando e fazendo da maneira que o Anderson fala e faz. Sim. Agora, um pastor tem ferramentas em várias instâncias para aprofundar a interpretação. Tá. Um pastor amigo meu aqui de São Paulo, chegaram, o Anderson é polêmico. Por quê? Então, a melhor resposta é uma nova pergunta. Sim. Por quê? Onde que está? É o que eu faço. Do tipo assim, ó, me apresente na Bíblia, Uhum. onde que ele está o extremo e ele está equivocado. Ah, você está falando da forma. Aí ele vai para aprofundando. É a forma. A essência está errada? Não. O assunto está errado? O motivo está errado? Não. No final, Então, assim, a maioria diz, eu faria o que ele fez de forma diferente. não, mas é o que você acabou de falar, do tipo assim, quem está fazendo possui a maior probabilidade Sim. de se equivocar. Sim. Você fez? Não. Então, tipo assim, a crítica construtiva de quem não construiu. Então, me apresente você, qual a maneira que eu deveria fazer. Tá. Então, uma pergunta muito significativa. Então, como deveria ser feito? Como você fez? Qual o resultado que você fez? Ah, não fiz. Então, por que você está opinando se deveria usar espada, uma pistola, um 38, um canhão ou um jato supersônico? Então, Quando os caras sentam pra falar com você sobre isso e você faz isso que você tá falando, você tá abrindo uma porta que é o que os caras não querem. Não quer abrir a porta aqui. porque a ignorância traz lucro. Sim. A ignorância traz lucro. Então, na verdade, o que não só pastores, mas muitas pessoas têm medo é que o aprendizado vai desnudar o nível da nossa superficialidade. Sim. A gente quer que o Anderson seja polêmico, então como que você vai apresentar o outro lado que aí vai quebrar toda a narrativa? Na verdade não é, né? A ignorância é um bem-estar. É satisfatório você estar na ignorância porque o conhecimento é caro e a filosofia clássica, a maioria dos grandes filósofos falaram, cara, conhecimento é acompanhado de tristeza. Uhum. Que você não tem como iludir alguém que busca sabedoria. Então, quanto mais você sabe, você se entristece porque você reconhece a natureza das coisas e o fim das coisas. Sim. Então, por exemplo, é factual na filosofia de que a morte é certa. Uhum. Então, não tem como você viver de maneira iludida. Uhum. Então, quanto mais você conhece, mais Você sabe o fim das... fundamental você é Uhum. no seu pensamento. Você pensa de maneira fundamental. Tem um teólogo vivo chamado R.C. Sproul que diz: o pensamento fundamental desnuda todas as pressuposições. Pensar no fundamento do assunto tratado desnuda qualquer coisa. Eu acho. Aí já não existe Eu não concordo. Sim. Não tem eu acho. Sim. É fundamental? Acabou, entende? Então, voltando à questão da sua pergunta. É um recalcular a rota, porque a gente estava no carro tendo essa conversa. Tem caras que pegam um conteúdo denso e faz o bilionário e a dona de casa ouvir, mas o Anderson é muito denso e nem sempre ele consegue processar para que todos interpretem. Então, o recalcular a rota é, se eu quero ensinar, eu tenho que vir para o lugar onde todos possam compreender o que eu estou ensinando. Porque se eu não estou criando uma Porque elite. se você está comunicando e do outro lado tem um número considerável de pessoas que não estão compreendendo, é porque na comunicação tem um problema, Também. né? É isso. Tem um problema na comunicação. E desenvolver isso é importante demais, até por causa daquilo que você quer construir hoje, né? Do seu posicionamento, né? E que é de muito benefício para essa galera que a gente está falando, que a gente quer atingir, que a gente quer encontrar, que a gente quer falar pro cara, meu, vem aqui que tem um caminho diferente para você. Porque, mais uma vez, uma frase que eu
até falo com o PA aqui sempre, a escola não ensinou. A escola não ensinou. Eu estava ali falando comigo mesmo esses dias, né? E eu aprendi a desenvolver sempre um pensamento onde eu consiga conversar comigo sobre algumas situações. Então, eu aprendi a fazer a leitura sempre que o meu padrão comportamental está me levando para um lugar que eu não quero ir, que é o da ignorância, que é de um outro momento da minha vida. E aí eu fico repetindo para mim aqui dentro da minha cabeça: você não foi treinado para isso. Você não foi ensinado nisso. O mundo que você viveu, o ambiente que você viveu a maior parte da sua vida, o ambiente dentro da sua casa, seguro, etc. Mas não te treinou para isso porque não tinha as ferramentas para que acontecesse isso. Então, eu não estou reclamando da minha educação e etc. Mas para eu me trazer para a realidade. Então, cara, você tem a possibilidade, se você não foi até aqui, você tem a possibilidade hoje de ir buscar o fundamento, por exemplo, daquilo que você está falando, para compreender melhor essa situação e reagir melhor a ela. Até para poder servir melhor. Uhum. Até para poder conviver dentro de todas as nuances e andar por aí sabendo, cara, o mundo é bem assim mesmo. Então, você não vai salvar o mundo, não é? É isso. E a gente precisa ser intencional na coisa para poder atingir aquilo que der para atingir também. Porque, que nem você falou, o fim é certo. Então, enquanto eu estiver vivo, eu preciso atingir da melhor maneira possível. E sempre buscando me desenvolver. E sobre o desenvolvimento, pastor, fala aí de projetos seus. Eu conheço alguns, mas até para os novos seguidores, que com certeza você, por conta até de uma trajetória que você tem seguido mais recentemente, tem bastante gente nova te ouvindo, gente que chegou por outros meios aí, recentes, de uma ideia que também interpretaram tudo errado, mas chegou uma galera nova para te ouvir. Sobre projetos, falando de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, fala aí um pouco para nós os seus projetos. Alguns eu conheço, mas que tá queimando no seu coração agora, cara? Eu sempre fui um pastor proativo, mas assim como todo cristão, é bem tímido às ideias que te chamam para fora das quatro paredes, né? O religioso é bem tímido. Ele acredita que aquele espaço geográfico, que ele chama de igreja, é o lugar mais santo e protegido da sociedade. E de 2025 para cá eu decidi ousar mesmo, quebrar alguns paradigmas, já que a minha teologia e a minha capacidade intelectual fura bolhas, eu hoje em dia tenho feito questão que essas bolhas sejam furadas e nem sempre eu seja interpretado como meramente um pastor de igreja, sendo que eu tenho outras capacidades e outras ferramentas. Entre elas a questão do empreendedorismo, né? Então, desde 2018 eu tenho um projeto que chama Empreendedorismo Missional e estou tocando ele agora com gosto de gás mesmo, toda energia e trazendo essa visão para os cristãos, para os empresários, para os empreendedores, para os interessados, que é possível você agradar a Deus no ambiente financeiro. Não é um pecado, Jesus não era pobre, com isso eu não estou dizendo que ele era rico, com isso eu estou afirmando que ele é Deus. Se ele é Deus, ele não tem a demanda que temos como seres humanos. Então, o que Jesus precisava, ele resolvia, sendo Deus. Eu não. Eu tenho uma mulher, 4 filhos, os 4 são autistas, eu tenho vários projetos sociais e o meu boleto é grande. Jesus não tem boleto. Ao ponto que paga imposto de Jesus. Gera uma moeda imediatamente dentro do peixe. Maluco, eu fico maluco quando as pessoas falam, mas Jesus, do cara, não compara a Jesus, cara. Eu não, meu boleto é grande e eu não tenho a capacidade de gerar moeda dentro de peixe. Então não tenho a poesia que eu vou mudar o mundo, mas eu posso mudar muitas realidades. E para isso eu preciso de dinheiro. E a prosperidade não tem origem no diabo. Ageu, no livro bíblico, capítulo 2, verso 8, diz que Deus diz: meu é o ouro, meu é a prata. Então a origem de toda prosperidade, no aspecto positivo dela, é Deus. Acabou. Então eu tenho feito muitos treinamentos, principalmente em São Paulo, Brasília menos, porque o foco lá é o funcionalismo público, tá? Parte da sociedade não está interessada em se desenvolver, quer se garantir. Passo no concurso, estou garantido. São Paulo não, a metrópole É outra realidade. é outra realidade. Então, todos os meses eu estou aqui liderando treinamentos
na área de desenvolvimento humano, financeiro, família, masculinidade, mais focado em Alphaville, mas também pensando em alguns polos até presenciais, sim, em algumas regiões de São Paulo, tanto capital quanto interior. E estamos aí. Eu conversava com o Paulo, que é o meu braço aí, que tá me ajudando bastante a, a, a desenvolver o meu projeto. E a gente falava sobre Alphaville e esse contraste dos paralelos, né? Até em cima do seu projeto, daquilo que tá queimando o seu coração. E existe uma bolha gigantesca que dá para ser quebrado, falando de São Paulo, por exemplo, de uma galera que quer, que deseja, mas que não vai chegar lá em Alphaville, por exemplo, e que se trabalhar de uma forma estruturada, organizada, planejada, a gente atinge esse pessoal, né? E é bem bacana. Eu acabo trocando essa ideia contigo e para mim faz todo sentido, Sim. né? Eu lembro, a primeira vez que eu tive que pregar pessoalmente foi em Americana, numa igreja e num trabalho que eles faziam, e você pregou lá exatamente sobre esse tema, de riqueza, dinheiro e cristão, né? Fé e dinheiro. Ah, aí a minha esposa tava perto, os amigos perto, e o cara, eu tava derretendo de chorar, né, cara? Aí um parceiro tava comigo e falou, cara, o que você tá chorando, velho? Tá falando de grana. Eu falei, mas que você não captou a mensagem do que ele tá falando. Pra mim, destruiu várias ideias que eu tinha equivocadas sobre isso. Várias vaquinhas Várias vaquinhas sagradas foram pro brejo, né? Então, pô, mata a vaca sagrada, né? E sacia sua fome, né? E, e de lá pra cá, cara, o que mudou ali numa questão de visão e tal, me fez mudar também no meu comportamento, nos meus negócios, no meu trabalho, na minha relação com o dinheiro. Eu tinha esse bloqueio, porque, cara, olha que interessante, a igreja causa uma crença que bloqueia a prosperidade das pessoas, cara, nessa ideia equivocada do dinheiro na vida do cristão, cara. E esse é um tema que a gente precisa desenvolver também, a partir de treinamentos, de falar sobre isso, de abrir uma janela para falar sobre isso, porque eu vejo muita gente que prospera e ao prosperar e não encontrar na igreja, e o nosso aqui a ideia não é ficar falando mal da igreja, mas até por amor a ela, porque é uma ferramenta extraordinária de desenvolvimento para as pessoas, a igreja, quando ela usa isso de forma estratégica e direcionada, muitas pessoas que prosperam fogem desse ambiente, cara. Não encontram um lugar ali. Uhum. Cara, isso aconteceu comigo, das pessoas querendo controlar a sua agenda, quererem. Eu já ouvi de líderes dizendo: você tem que escolher se você quer estudar e se você quer ser pastor. O cara me disse isso na minha cara, sabe? Até brincando, tem um humorista que fala: cara, você teve coragem de falar isso na minha cara? Né? Tipo, ou você quer ser pastor ou você quer estudar. O que você escolhe? Porque eu não conseguia ir nas reuniões de liderança, porque eu estudava, eu fazia faculdade na época. E era de segunda-feira, cara. Segunda-feira não é dia de faltar em faculdade, né? É dia de ir pra faculdade. Então acaba afastando. E projetos como esse, pensando nisso, cara, muda demais a realidade, um ecossistema tão poderoso de cristão que tá dentro de um ambiente e que quer desenvolver, cara. E que quer entender e que não quer ter a sua agenda também limitada, agenda que eu falo de trabalho, de negócio. Então, o cara viaja, o cara ele tem um ecossistema que depende dele, da gestão dele, e a própria religiosidade, muitas vezes, tenta tirar essa agenda do cara. Não, você tem que estar mais aqui, você tem que ser mais frequente aqui, e o cara não produz tanto como poderia em transbordar para a sociedade aquilo que ele acaba colhendo de frutos, porque ele não vê espaço para isso. E ele também não é direcionado para isso. Dentro dos seus projetos, pastor, uma das ideias é essa também, do cara entender que essa agenda dele, uma vez que ele prosperou, ele vai ser um braço muito forte para poder transbordar isso para o outro, para a sociedade, para desenvolver outras ideias, outros projetos, questões de vulnerabilidade social, etc. É uma das ideias isso, cara? Esse é um dos objetivos da prosperidade bíblica, né? Não, o principal não, um deles, né? Então, o principal é glorificar a Deus. Tá. O segundo é usufruir sem banalidade. O terceiro é usufruir sem culpa.
E o quarto é transbordar para o outro, seja em que sentido for. Social, religioso, missionário e tal. Mas o primeiro ponto a ser quebrado é a culpa. Prosperidade não pode ser acompanhada de culpa. O estigma da culpa é religiosidade. Então, a mesma igreja que marginaliza o dinheiro precisa que alguém pague o boleto dela no final do mês. Não faz sentido, é um ponto cego que eu estou dizendo aqui. Ó. Olha que perplexidade, olha que absurdo. Eu amaldiçoo o dinheiro, mas eu preciso dele para pagar o boleto das custas religiosas da obra de Jesus. Que é o exemplo que eu sempre dou bíblico. Jesus teve o jovem rico e teve o discípulo rico que pagou o funeral dele. Então, por que Jesus pediu tudo a um e não pediu tudo ao outro? Porque um entendeu a função do dinheiro e o outro confundiu a função do dinheiro. Então, o jovem fez com que o dinheiro se tornasse parte de sua personalidade, então talvez banal, ostentador, inseguro, então só se afirmava por meio do patrimônio. Um acúmulo sem propósito. E o discípulo rico não, já era um senhor, já passou pelos todas as nuances e tentações que o dinheiro pode causar, e entendeu a função dele. A função dele é trazer satisfação pessoal, familiar, proposital, aos propósitos que Deus assim determinar para mim. Acabou. Pronto. Então, porque olha que dicotomia os pastores estabelecem. Você ganha dinheiro, você é pastor. Mas você não precisa que alguém pague o boleto no final do mês. Que loucura é essa? E por que o pastor não pode ser um homem de negócio, um homem bem-sucedido? Porque se torna muito mais charmosa a proposta. Olha, aquele cara é pastor e ele é gerente do banco. Ele é o dono da padaria, ele é o dono do restaurante, ele é dono do posto. Por que não? Sim. A grande questão é, um líder religioso não pode ficar rico com o dinheiro da religião. Mas ele pode ser tão hábil nos negócios que ele pega, se ele é um salário, ele é um pastor remunerado, pega a parte do soldo dele e com inteligência financeira escalando, fazer múltiplos investimentos. Sim, e multiplicar. Ué, Jesus não é diácono, é Deus, então ele não precisou destruir sua divindade porque ele era servo. E não há nada de errado nisso. E um não possibilitou o outro. Sim. Então, ser Deus facilita a diaconia dele, ser diácono revela que ele é um verdadeiro Deus e humilde. Então as pessoas ficam muito nesse paralelo, secular sagrado, profano e santo, dentro da igreja, fora da igreja, e a gente tem que quebrar isso. Sim. E você vê, o tema desenvolvimento, a gente tem programa para fazer para dar com um pau aqui, falando não hoje, no caso, fala de diversos episódios, porque, cara, atinge tudo, cara. Tá em todo lugar. Quando a pessoa vira uma chavinha na cabeça dela e ela abre uma porta para o desenvolvimento, para novas ideias, para inteligência, para o conhecimento liberta, a gente sabe, né? Conhecimento liberta, o conhecimento prepara o seu futuro, o conhecimento muda o seu destino, né? E quando a gente fala de igreja é isso. E pra gente entrar já num ponto final aqui, antes, fala pra mim de você como... Até onde eu sei, você não tem uma formação acadêmica específica. Tem? Tem. Qual é? Teologia. Você é teólogo. Tem alguma outra voltada para negócios? Não. Teologia vai... Ainda não. Tá. Estou encarando algumas pós-graduações. Mas o que eu quero dizer com isso? É porque diante de tudo que você produz, você não teve ninguém que chegou ali e falou, cara, vai por esse caminho aqui. Você foi buscar o seu próprio caminho. Então, como que eu gostaria de entrar nesse fechamento para nós? Eu tô na frente de um cara que ele é prova de que se você quiser, você alcança lugares mentais, emocionais e sociais de resultado, de fato e performance dentro de um quarto, cara. Você não precisa... A gente coloca... Por que eu falei? E eu tinha esquecido da questão de você ser teólogo. Você é teólogo, escritor, não... As pessoas te conhecem, então não faz sentido eu ficar aqui só lembrando que todo mundo já sabe que é top, né? Mas entrar até nesses pontos um pouco mais pessoais, porque vem de encontro daquilo que eu também acredito. Às vezes as pessoas pensam, cara, eu preciso estar numa faculdade, eu preciso... Hoje, inclusive hoje, existe muita teoria que fala, cara, você... As pessoas não me entendam mal, não estou dizendo que você não tem que fazer faculdade, mas existem diversas teorias sustentadas por caras que chegaram em níveis assim de resultado e performance admiráveis na sociedade e de riqueza e tal, que o cara diz, cara, a faculdade não serve para nada. A faculdade serve para quê? Serve para você ter uma base, 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 para você
Engenheiro dentro do Uber, né? Tem engenheiro dentro do Uber. E, inclusive, um dos... Acho que eu posso citar o nome dele aqui, o Renato Albani, que é um humorista, que ele brinca muito com isso, né? O cara acha que ele no show dele fala, qual que é a sua profissão? Cara, eu sou engenheiro. E é Uber, né? Vai virar Uber, enfim. Eu sou formado em marketing, pós-graduado em liderança, psicologia social e uma série de diplomas. O que eu faço, claro, me ajudou, Sim. né? Me ajudou, me abriu a mente, me fez conhecer pessoas, novas realidades e tal, então não é perdido. Mas o que eu faço hoje está muito mais ligado ao que eu busquei pessoalmente, né? Por conta do que realmente uma formação específica. Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, se há um desejo, e você, pelas suas leituras, por aquilo que você busca estudar, eu até vi numa fase mais complicada da sua vida em 2025 e tal, que mesmo você estando ali num momento em que você estava reformulando as coisas, emocionalmente falando e pessoalmente também, mas o livro você nunca abandonou o livro, Não, não é? não pode. Hum. Os livros são os seus melhores amigos, é que eu sempre afirmo. E para que a sabedoria seja sua companheira, você tem que ser descontente. Esse foi um princípio que eu aprendi desde cedo. Depois de cada conversa, eu me avalio. Então, toda vez que uma conversa termina, eu saio triste, tá? Porque o primeiro ponto é não sei ainda o que deveria, me excedi naquilo que eu julgo que já conheço. Então, esses dois princípios norteiam a minha vida. Então, estou sempre triste, porque ainda não sou quem eu deveria. Então, todo intercâmbio, toda relação faz eu entender se eu entreguei demais ou se eu entreguei de menos. Se eu entreguei de menos é porque ainda não sei o que eu deveria. Então, o passado é o pavimento. Eu preciso ser amigo dos livros, porque isso me norteia e isso faz eu adquirir sabedoria. Então, só tem como você se tornar sábio e a sabedoria aceitar ser sua amiga nessa jornada se você estiver descontente. Não sou, não cheguei, não atingi. Aí ela se torna seu parceiro. Quando você chegar, eu sei, ou não quero saber, a sabedoria Foge de você. foge de você. Não sei, não sou, não adquiri. Aí a sabedoria tem prazer de caminhar ao seu lado e nortear suas escolhas, suas conexões e por aí vai. O descontentamento é sempre o combustível para você buscar sempre o conhecimento e o desenvolvimento. Eu acredito nisso aí também. Cara, é isso aí. Obrigado por um primeiro episódio, como eu falei, uma honra, de verdade mesmo. Seu irmão e amigo. Você é meu e o boi no lambe, como diz no Nordeste. Não sei o que significa. Mas é isso aí, né? Eu também não sei não, mas é isso. E eu costumo, as minhas relações, elas são sempre muito sinceras. Eu sou um cara de pouquíssimos amigos e contatos, mas os poucos que eu tenho eu valorizo bastante, porque eu penso muito naquilo que Deus coloca na nossa frente. Você é um cara que me abençoa muito com as mensagens e com a sua trajetória de vida. Em uma hora era de trás da tela de um celular e hoje está aqui para mim uma realização legal. Então, muito obrigado, pastor, por estar nesse primeiro episódio aqui do Bruno Custódio Podcast. É um empreendimento novo, mas que tem muito propósito por trás disso aqui. A gente quer fazer algo autêntico mesmo, mas para servir, de fato. Esse é o primeiro ponto. Então, muito obrigado, agradeço mesmo, agradeço aqui o pessoal da produção, o Paulo, que me ajuda bastante, quero agradecer, o Paulo é top, menino que está comigo, os nossos apoiadores, novamente a Top Tênis e Beach, aqui da região, então procurem aí no Instagram Top Tênis e Beach, lá tem o Marcelo como o gestor de tudo aquilo e professores maravilhosos para você se desenvolver no esporte. Esporte é uma ótima ferramenta de desenvolvimento para você introduzir o seu filho, mas não só as crianças. Lá tem gente de 70, 80 anos batendo bola, cara. De verdade, eu gosto de jogar tênis e eu jogo tênis com os caras lá de 65, 70 e os caras firme. Então o esporte é top, né? Como desenvolvimento e qualidade de vida. Então, pessoal da Top Tênis, muito obrigado. E mais uma vez o Instituto Vice, que é o meu instituto de desenvolvimento, que é um projeto, é um tesouro escondido que estava ali e que Deus nos ajudou a trazer e manifestar a realidade. Tamo junto, pastor. Obrigado. Até a próxima, galera. Valeu por hoje. Valeu.